Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. Bom, vocês já ouviram falar dessa história aí do Vasco, né? A SAF do Vasco, Sociedade Anônima de Futebol do Vasco, ser vendida ao Marco Lamacchia, que vem a ser filho de José Lamacchia, que vem a ser marido de Leila Pereira, presidenta do Palmeiras. Aí a discussão é o seguinte: pode um clube ser vendido para uma pessoa jurídica, que seja uma empresa, a um parente de uma presidenta de um outro clube, ou um presidente ou dirigente de outro clube? Essa discussão aí do conflito de interesses, fair play financeiro, questões jurídicas e tal, está movimentando o futebol brasileiro, e tudo isso porque Marco Lamacchia, filho de José Lamacchia, marido de Leila, Marco Lamacchia, enteado de Leila Pereira, está muito perto de comprar o Vasco da Gama, a SAF do Vasco da Gama, por 2 bilhões de reais. Ele aguarda, segundo ele mesmo disse na véspera do pouquinho antes do jogo Palmeiras e Vasco, domingo no Nubank Park, ele mesmo disse que aguarda aí um aval da justiça para entrar no leilão da venda da SAF do Vasco e adquirir as ações do Vasco da Gama. O próprio Marco falou isso. O inusitado dessa história é que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras com mandato até 2027, fez questão de levar o Marco Lamacchia para o gramado do Nubank Park, fazer uma foto ao lado dele, ela com a camisa do Palmeiras e um dirigente do Vasco com a camisa do Palmeiras, uma troca de camisas aí, e o Lamacchia já vestindo a camisa do Vasco. Ela fez questão de fazer essa foto, para provar aí, para deixar claro no mercado, mais do que qualquer outra coisa, de que o negócio pode ser feito mesmo e ela estaria dando o aval. Diz a Leila que não tem nada a ver com o dinheiro do Marco Lamacchia, que ele tem uma outra empresa, que ele tem crédito suficiente e dinheiro suficiente para fazer o negócio, mas na condição dela ele ser o enteado dela, ela está apoiando, e deixou claro isso com essa foto, com essa exibição de troca de camisas, pouquinho antes de Palmeiras e Vasco, domingo passado, lá no Nubank Park. Os clubes rivais de Palmeiras e Vasco estão alegando que isso é um conflito de interesses, porque onde já se viu uma família ser dona ou dirigir 2 clubes da mesma divisão, né, Série A do Brasileirão, no mesmo futebol, geraria aí conflito de interesses. O Vasco pode ajudar o Palmeiras ajudar o Vasco, situações aí de campeonato, que eu acho uma coisa bem ridícula. Mas se você for ver o futebol brasileiro, essa história de conflito de interesses não é muito velha, não é muito nova não, aliás ela é muito velha. Vou contar para vocês um episódio rapidamente que envolveu o próprio Palmeiras, o São Paulo Futebol Clube e o Juventude de Caxias. Porque no início dos anos 90, a Parmalat, uma multinacional de laticínios italiano, ela entra forte no Palmeiras não só como patrocinadora, mas como gestora do futebol. Como não existia a SAF naquela época, era apenas um acordo entre clubes e patrocinadores, a Parmalat praticamente comprou o Palmeiras. Se você for pôr nos dias de hoje, seria uma SAF, porque ela entrou pesado na gestão do futebol, com seus funcionários, administrando o futebol desde salários para funcionários, jogadores, contratação de jogadores, treinadores. Ela que movimentava o futebol do Palmeiras, e o Palmeiras meio que delegou para a Parmalat, por vias jurídicas, evidente, essa possibilidade de ser a gestora do futebol do Palmeiras. E a Parmalat queria mais, também pegou o Juventude de Caxias, que também era da Série A do Brasileirão na época, Série B, Série A, jogava até a Libertadores, em Copa do Brasil, torneios que o Palmeiras também disputava. Ou seja, ela tinha 2 clubes no Brasil, a Parmalat, que era o Palmeiras, e o Juventude do Rio Grande do Sul. Naquela época ninguém falava em conflito de interesse, havia brigas, muito mais questões de torcidas, de políticas, do que propriamente questões jurídicas. E a Parmalat pôde reinar quase por mais de 10 anos no Palmeiras com esta gestão de futebol, e também um pouco menos, 7 anos no Juventude. No meio disso tudo, em 1994, a Parmalat queria comprar o Cafu do São Paulo para jogar no Palmeiras. Mas o São Paulo não queria vender, né, o Cafu para um rival imediato, e resolveu vender o Cafu para o Zaragoza
Real Saragossa da Espanha, clube intermediário do futebol espanhol, para não permitir que Cafu fosse vendido para o Palmeiras. Isso foi em janeiro de 95. Pois bem, Cafu não passou nem 6 meses no Saragossa e um belo dia desembarca no Juventude de Caxias, contratado pela Parmalat para jogar no Juventude de Caxias, lá do Rio Grande do Sul. A Parmalat levou o Cafu para lá. Ele ficou nem 6 meses na Espanha, que estava muito claro aí uma ponte, né, que a Parmalat fez com o Saragossa, para o Saragossa comprar o Cafu do São Paulo, depois o Palmeiras, Parmalat ia lá, pegava o jogador, jogava para o Juventude, e foi o que foi feito. O Juventude pegou o Cafu passou um mês só no Juventude, jogou 3 partidas e se transferiu para o Palmeiras. Foi uma manobra, uma ponte que a Parmalat Palmeiras encontrou para tirar Cafu do São Paulo e depois ir para o Palmeiras, mas passando aí pelo Juventude. Evidente aí o conflito de interesses absurdo, porque o próprio Juventude e Palmeiras disputavam os mesmos campeonatos na época. Acontece que o São Paulo tinha colocado uma cláusula no contrato de venda do Cafu, que se ele fosse negociado com algum clube paulista, principalmente rival, que o Saragossa teria que pagar uma indenização aí de quase 4 milhões de dólares na época, 1996, por aí. Meados de 1990, 1995, 96. Pois bem, o São Paulo entrou na FIFA quando o Cafu foi apresentado jogador do Palmeiras e depois de algumas idas e vindas, a FIFA julgou que São Paulo tinha razão e a Parmalat acabou pagando uma indenização de 4 milhões de dólares à época para o São Paulo. Mas Cafu jogou no Palmeiras, nessa ponte Palmeiras-Juventude, Juventude-Palmeiras, e ficou claro aí o conflito de interesses, que na época não foi questionado. Agora a gente está vivendo mais ou menos essa situação, porque o Flamengo não admite esse tipo de negócio, outros clubes também não, e os que são favoráveis a esse negócio, o Vasco assumir, a família Lamarck assumir o Vasco, tendo a presidenta Leila Pereira ainda no comando do Palmeiras, que geraria um conflito de interesses. A briga vai continuar, vai perdurar aí por esses dias, até que a Justiça dê um parecer definitivo se esse negócio pode ser feito ou não. Nos caminhos, segundo as fontes do Vasco da Gama, a negociação está bem encaminhada e o Marco Lamáquia, filho de José Lamáquia, o Marco Lamáquia, enteado de Leila Pereira, está muito perto de comprar o Vasco por 2 bilhões de reais. É isso que é o futebol brasileiro hoje. Aí os que são contra estão batendo pesado, querem ir na justiça para que o negócio não aconteça, principalmente o Flamengo, que o Vasco é um rival direto do Flamengo no Rio de Janeiro. E aí os que são favoráveis a isso alegam que o Flamengo também andou emprestando dinheiro para o Grêmio, de uma manobra jurídica, para o Grêmio apoiar o Flamengo em decisões da Libra, né? Essa liga que não sai do papel, toda uma questão financeira complicada de explicar, que eu prometo com mais um próximo vídeo dar detalhes desse empréstimo do Flamengo para o Grêmio que está também pensando em refazer as suas finanças, seguir mais ou menos o modelo que o Flamengo adotou lá atrás, há uns 10 anos atrás, que o Flamengo conseguiu a recuperação financeira, pagar suas dívidas e hoje é novamente uma potência do futebol brasileiro. O Grêmio parece que quer seguir esses mesmos caminhos do Flamengo e o Flamengo já está ajudando aí com esse empréstimo para o Grêmio quitar algumas dívidas. E também aí já começam a falar que tem conflito de interesses, que um clube não poderia apoiar o outro nessa situação, principalmente envolvendo grana. Vamos ver como vai ficar, como a Justiça vai resolver o caso Lamáquia no Vasco, Palmeiras com a família Lamáquia também no poder. Lembrando que o mandato da Leila acaba em 2027 e a Leila não é dona do Palmeiras, ela é apenas presidenta eleita, então a empresa dela não tem, teoricamente, nenhuma atuação direta na gestão do Palmeiras. Ela é a presidenta eleita pelo clube, e ela não comprou o Palmeiras, coisa diferente que o enteado dela quer fazer com o Vasco. É assunto para mais outro vídeo, a gente vai conversar com calma assim que as coisas forem se definindo na justiça. Então é isso, tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte e até!